meus alunos, tudo bom? Estamos aqui de volta, seu professor Bruno Rebelo, seu professor de Educação Física. E nessa nova etapa das videoaulas, nós vamos falar sobre as Olimpíadas. Legal? Será uma sequência de aulas e nós vamos falar das Olimpíadas. Por quê? Porque as Olimpíadas seriam realizadas esse ano, ok? E não vão ser mais, beleza? Porque a gente está nesse momento de pandemia, é um momento diferente para o mundo todo. Então, eu espero que vocês gostem, que fiquem atentos e vem comigo! Olá, meus alunos! Estamos aqui de volta nesse vídeo. E como já falamos, vamos falar sobre as Olimpíadas. Legal? Bom, vocês sabem, gente, como surgiram as Olimpíadas? Ou, pelo menos, essa formação, né, de reunir atletas em jogos e modalidades esportivas? Não? Então vamos começar a apresentar para vocês alguns números, dados e algumas informações bem legais, tá bom? Bom, primeiro é que ela surgiu em 776 antes de Cristo. Então, é bem antigo, legal, galera? Antes de Cristo surgiram os Jogos Olímpicos, legal? Outra coisa bem legal é que, diferente de hoje, né, dos jogos atuais, onde os atletas disputam medalhas, buscam recordes, naquela época os jogos tinham, assim, vamos dizer, um direcionamento mais religioso, né? Eles homenageavam os deuses, né? Os deuses da mitologia, e Zeus era o maior deus da mitologia na época grega. Então, os jogos eram como uma disputa em favor desses deuses, né? E eles eram bem aos pés do Monte Olimpo, tá? E eles aconteciam na cidade aqui, ó, de Olímpia, na Grécia. Então, os primeiros jogos, em 776 a.C., né, tinham objetivos religiosos, até um pouco de dança também ali, né? A cultura da Grécia era muito importante, os deuses gregos ali. Zeus era o deus maior na época, homenageado, aos pés do Monte Olimpo, na cidade de Olímpia, tá? Na Grécia Antiga. Tá lá na Grécia, bem antigos os jogos. Tá? Bom, e que provas tinham mais ou menos ali, né? Tinha as provas que nós temos hoje, modernas? Não, galera. Eles tinham provas inicialmente que eram corridas, né, de 170 metros, né? Eles passaram logo depois ali também a ter lutas. Aliás, as lutas eram muito importantes, pois eles tinham batalhas. Elas eram até ensinadas nas escolas através de um seu professor ali de lutas. E hoje ainda nós temos, assim, ainda hoje nós temos a luta conhecida como luta greco-romana, que é uma das lutas mais antigas conhecidas aí, tá? E aos poucos depois eles foram inserindo corridas com cavalos, né, e tal, que eram muito usados para puxar as carroças, as charretes e tal, que tinham naquela época. Legal? Bom, então esse é um resumo de como surgiram, né, como surgiu os Jogos Olímpicos, como na sua primeira formação a ideia aconteceu. Mas esses jogos não duraram para sempre, tá bom, galera? Eles tiveram uma interrupção. Vamos dar uma olhada aí um pouquinho mais na história, tá bom? Essas Olimpíadas, elas tiveram uma interrupção, ou pararam de acontecer, no ano de 394, já depois de Cristo, tá? Houve o fim dos jogos, ou uma pausa, uma interrupção nos jogos. E aconteceu porque o governo romano, que era o governo dominante da época, né? Ele entendeu que esses jogos eram jogos, né, pagãos. O que são jogos pagãos, tá, galera? Eles cultuavam a deuses e tal. E na época o modelo mais cristianismo, ali, o modelo mais romano ali, né, religioso, não permitia essas festas e jogos pagãos. Então eles pararam esses jogos no ano de 394 depois de Cristo. Pô, professor, então ali acabou, os jogos encerraram. Mas logo depois, né? Logo depois não, tá? Bem depois, com o tempo, tá? E aí já no ano de 1896, galera. Então, observa quanto tempo ficou sem ter jogo olímpico, tá?
sem ter esse padrão de Olimpíada. Claro que não é um padrão igual que a gente tem hoje, né? Mas já era um padrão de competições, né? De jogos. Né? Antigamente ele tinha mais um modelo religioso, mas eram sim jogos olímpicos. Né? Então, já em 1896, aconteceu o retorno do modelo atual, ou o que a gente chama de Jogos da Era Moderna, desses Jogos Olímpicos. Né? E ele muito aconteceu por causa do Pierre de Coubertin. Beleza? Pierre de Coubertin, muito visionário, às vezes ele foi até visitar Atenas, as ruínas, aliás, Atenas, a cidade de Atenas, foi destruída pelos romanos, né? Como eles achavam que era uma festa pagã, então eles acabaram com a cidade. Então, ele visitando Atenas, o Pierre de Coubertin, ele descobriu, o pai dele pintor, ele ali, né? Uma família rica, necessariamente, ele decidiu que ele queria voltar com esses jogos, porque ele achava que os jogos podiam trazer paz entre os jovens, através das modalidades esportivas, os países podiam se unir, né, e buscar um ideal, uma proposta melhor, né, de união, e ele trouxe esse modelo dos jogos, que são chamados jogos da Era Moderna, e o primeiro estádio que isso aconteceu foi o estádio de Panathinaikos, ou Panathinaikos, beleza? Ele é um dos estádios mais antigos e foi onde aconteceram os primeiros jogos de 1896, beleza? Bom, essa é uma imagem do estádio na época, né? Esse estádio ainda é conservado assim até hoje, é óbvio que ele foi feito umas melhorias, né? Mas é um estádio muito legal e ele tem esse formato. Isso aconteceu em 1896, que é a primeira Olimpíada da Era Moderna. Legal? Bom, vamos dar uma olhada agora, galera, em algumas curiosidades dessa Olimpíada, legal? De 1896. Olha lá. Primeiro, vamos dar uma comparada em 1896, perdão, e 2016. Por quê? Em 2016 foram os últimos Jogos Olímpicos, levando em consideração que esse ano nós teríamos os Jogos Olímpicos, mas por causa da pandemia não teve, beleza? Porque ela acontece de 4 em 4 anos, ok? Então, 2016 ela foi aqui no Rio de Janeiro, inclusive, beleza? Olha que legal a diferença que a gente tem dos números. Lá em 1896, nós tínhamos entre 240 e 280 atletas. E olha que interessante, eles eram amadores, ok? Nós tínhamos 14 países e 8 modalidades esportivas. Agora vamos olhar em 2016. Em 2016, galera, olha a diferença. Nós já temos, nós tivemos 10.500 atletas. Nós tínhamos 240, 280 só. E todos os atletas agora são profissionais. Eles não são mais amadores, tá? Nós tínhamos, olha só, 14 países que disputaram essa Olimpíada de 1896. Aqui no Rio de Janeiro, em 2016, nós tivemos 206 países, ok? Eram 8 modalidades e agora nós temos 42 modalidades esportivas. Legal? Muito legal essa informação. Vamos mais curiosidades aí. Ó, o primeiro campeão olímpico de salto triplo, beleza? Ele saltou, tá? Ele foi o primeiro campeão olímpico. E a modalidade ao qual ele ganhou foi salto triplo, né? Beleza? Esse cara saltou 13,71 metros. Tá vendo? Isso lá em 1896. Hoje, galera, o nosso recorde, tá? Nessa modalidade salto triplo é de 18 metros e 29. Há uma diferença aqui de praticamente aí 5 metros. 5 metros de distância entre o cara que saltou na época, que foi o campeão, e o que salta, né, hoje no recorde. Outra curiosidade legal também nessa Olimpíada de 1896
é que as provas mais clássicas, essa prova dos 100 metros rasos, que é uma prova muito tradicional na Olimpíada, os atletas têm que correr o mais rápido possível ali, foi ali que um atleta, na hora da largada, em uma das seletivas, ele abaixou e ficou naquela posição com as mãos no chão para a largada. E esse cara, todo mundo ficou assustado olhando ali para ele, e ele largou nessa posição e ganhou a prova. Então, a partir desse momento, todo mundo nessa prova de 100 metros raso descobriu ou passou a entender que é melhor sair com as mãos apoiadas no chão e o pé no bloco de largada. Bom, e uma última curiosidade, muito legal essa, que na prova de maratona, que é uma das provas mais antigas que existem, beleza? A gente tem duas figuraças aí, né? O primeiro, e os dois com o mesmo nome grego, que é o Spiridon Luiz. Esse foi o campeão, ele ganhou em primeiro lugar. E olha vocês, ele ganhou uma carroça, galera. Uma carroça. Essa foi o prêmio dele, porque ele era um fazendeiro na época, né? E ele andava muito. Né? Na época não tinham carros, essas coisas, então ele andava muito. Então o prêmio dele foi ganhar uma carroça para ele poder não andar tanto. E o terceiro lugar foi Espiridon Belocas. Espiridon Belocas, gente, esse cara chegou em terceiro lugar. Mas ele foi assim, vou contar isso para vocês, cara. Ele foi o primeiro cara a burlar, a enganar, a dar um golpe na Olimpíada. Ele pegou fatalmente, né, uma carona numa carroça ou ele cortou o caminho. E isso foi descoberto. E com isso, ele foi eliminado da prova. Gente, já na primeira Olimpíada, já tinha o golpe como um doping que existe hoje. Beleza? Bom, gente, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre Olimpíadas, tá? Eu contei um pouquinho da história das Olimpíadas para vocês, curiosidades, período, né, da época da Grécia, período da era moderna das Olimpíadas, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, estamos cheios de saudades aí. Vou deixar uma atividade para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.